Meus irmãos, convido todos a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 13, que é a carta que Cristo escreveu ou que Cristo enviou a João de forma oral, e ele escreveu à igreja de Filadélfia, uma das igrejas do Apocalipse, uma das 7 igrejas retratadas no livro de Apocalipse. Diz a autoritativa palavra de Deus: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Oremos. Senhor, tu que nos conheces e conheces bem a igreja, a tua igreja. Tu que conheces as necessidades e a maior necessidade do ser humano. Aquele que tu criaste, ó Deus, e fizeste a tua imagem e semelhança. Aquele mesmo que se rebelou contra ti. Senhor, tu sabes quem somos e tu sabes, ó Deus, do que precisamos. Por isso nós te pedimos, ó Deus, que nessa oportunidade o Senhor nos conceda a tua palavra. Que ela, Senhor, que traz vida. Por meio dela, ó Senhor, que tu concedes fé àqueles que a ouvem. Nós te pedimos, ó Deus, fé, o aumento da fé, a firmeza na fé, a perseverança na fé. Nós te pedimos que tu conceda a quem não tem essa fé que faz com que nós nos mantenhamos firmes, ó Deus, fazendo a tua vontade, independente das circunstâncias, independente das dificuldades e das tribulações. Essa fé que nos faz seguir, Senhor, firmes, quando todo o mundo anda na direção errada. Quando recebemos sugestões e somos pressionados, ó Deus, a negar a tua verdade. Essa fé que nos faz, Senhor, firmados em ti, nós te rogamos, ó Deus, misericórdia. Ó Deus, abre os nossos entendimentos, concede-nos, Senhor, nessa rica oportunidade. Falar, Senhor,
destas verdades benditas, glorificando ao teu Filho Jesus Cristo, enaltecendo, ó Deus, glorificando o seu nome por meio da exposição. Pedimos que o Senhor glorifique teu Filho, Senhor, na vida de todos que ouvem, concedendo-lhes, ó Deus, o entendimento, fazendo com que essa palavra fique guardada, Senhor, nos seus corações. Que nada, Senhor, o Senhor tenha misericórdia, que nada faça atrapalhar, Senhor, o entendimento. As nossas resistências internas, ó Deus, as nossas concepções a respeito de Ti, ó Deus, de Cristo e do Reino, todas elas, ó Deus, sejam derrubadas para que o verdadeiro entendimento ele venha, ele inunde a mente e o coração, ele tome o corpo e ele seja visto na vida, Senhor, daqueles que nos ouvem, nas nossas vidas. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Cristo conhece bem as igrejas. É uma verdade que ele mesmo tem repetido nessas cartas aqui, que endereçou essas igrejas do Apocalipse, porque a igreja pertence a ele, e ele a conhece muito bem, ele a esquadrinha, ele faz um raio-x, ele sonda os corações, ele tem os olhos como chamas de fogo, ele possui os 7 Espíritos de Deus, ele detém nas suas mãos as 7 estrelas, ele tem a espada afiada de 2 gumes, espada essa que penetra no íntimo do ser humano e revela aquilo que está oculto até para a própria pessoa. Cristo é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é eterno, infinito e imutável em seu ser, porque ele é o próprio Deus. Se todas as coisas pertencem ao Senhor, a igreja, mais ainda porque foi comprada com seu próprio sangue. Essas verdades, irmãos, nós não devemos jamais esquecer, elas devem estar na nossa mente, porque a igreja não pertence a nenhum homem. Ninguém pode tomar a igreja para si, ninguém pode querer dominá-la. E eu estou me referindo à verdadeira igreja, a igreja dos santos. Não estou me dirigindo ou me fazendo referência a qualquer tipo de organização de pessoas que se intitula igreja, mas sim aquelas que, de fato, pregam e vivem o evangelho genuíno de Jesus Cristo. O Cristo que é aquele que tem a chave de Davi. Veja, mais uma definição. Cristo se autodefine, Cristo apresenta mais uma vez uma característica sua. Ele diz ainda que é aquele que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém tem condições de abrir. O que Cristo quer dizer com isso? Que mensagem Cristo quer trazer para os irmãos desta igreja, dessa igreja exemplo, dessa igreja modelo? E também nos dias de hoje, ele está dizendo que é ele que tem todo o poder e toda a autoridade, acima de todo outro poder que você imaginar. Então imagine agora, pense agora, alguém nos dias atuais, nos nossos dias, que tem um grande poder. Alguém que tem à sua disposição muitos recursos, que tem influência, que tem até poderio bélico à sua disposição. Naquela época era o imperador romano. Para os irmãos desta igreja, essa referência de maior poder não era ninguém mais do que César. Mas Cristo aqui está dizendo que ele tem o poder e a autoridade acima de tudo e acima de todos. Toda essa autoridade pertence a Cristo. No capítulo 5, versículo 5 de Apocalipse, está escrito: todavia um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos.
E em Mateus 28, 18, o próprio Cristo diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando ele está escrevendo a essa igreja, irmãos, e falando também conosco, além de dizer que possui a chave de Davi, lembrando aqueles irmãos que ele está muito, mas muito acima do imperador romano, ele também se descreve como o santo, o verdadeiro. Então ele está dizendo: meus queridos, eu tenho poder. Ninguém tem mais poder do que eu. Então veja, eu conheço a igreja me pertence. Eu sei onde ela está, eu conheço cada um de vocês, eu sei das suas tribulações, eu sei das suas virtudes, eu sei dos seus defeitos. Eu estou cuidando, eu estou olhando, eu estou sondando, eu estou visitando, eu estou provendo. Eu sou também um santo e verdadeiro. Eu sou aquele a quem vocês devem olhar e imitar e terem vidas santas, autênticas, íntegras e sinceras. Lá em Levítico, desde o Antigo Testamento, Levítico 11:45, a Escritura nos diz que Deus é santo e espera que todo o seu povo seja santo. Ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Assim eram aqueles irmãos de Filadélfia. Povo genuíno, povo fiel. Uma igreja exemplar. Se os irmãos atentaram para a leitura, viram que para a igreja de Filadélfia não há uma repreensão sequer. Só há elogios. Só elogios. E nós precisamos sempre lembrar que esses elogios, eles se deram em ambiente de dificuldade, tal como nas outras igrejas. Não é que os irmãos de Filadélfia estavam bem, indo bem no evangelho, porque eles estavam gozando de paz, toda tranquilidade. Então, eles poderiam viver vidas muito mais tranquilas e servir muito melhor ao Senhor, porque não estavam sendo perseguidos, não estavam sendo provocados, não estavam passando por dificuldades. Não é nada disso, não. Esse elogio, ele ganha maior significado porque eles se mantiveram fiéis a Cristo Jesus, mesmo em meio às perseguições. Então, o que é que Cristo fez? Prometeu recompensá-los. Porque como nós aprendemos, né? Deus é justo, Cristo é justo. Ele vai conceder galardão àqueles que multiplicaram suas minas, para aqueles que usaram seus dons e talentos em prol do reino de Deus. Eis aqui a confirmação dessa verdade, desse ensino. Então, irmãos, no sermão dessa noite, nós demos a ele o título A Fidelidade Recompensada. A Fidelidade Recompensada. E vamos mais uma vez dividir as exposições nessa carta. Hoje teremos a primeira exposição. A Fidelidade Recompensada. Vamos observar como Cristo vai recompensar os crentes de Filadélfia e extrair lições para as nossas vidas para imitá-los. Então, como Cristo vai recompensar esses irmãos? Como Cristo recompensa nos nossos dias as igrejas, os irmãos das igrejas fiéis? Olha só que coisa maravilhosa. A primeira recompensa é dando-lhes oportunidades para serem frutíferos. Mais frutíferos. Isso é uma recompensa. Olha o versículo 8.
conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja, Cristo conhece todas as coisas. Conhece as obras daquela igreja, conhece tudo. Ele é onisciente, nada foge ao seu controle nem ao seu conhecimento. Ele diz que tem nas mãos a chave de Davi. O que é ter nas mãos a chave de Davi? A chave de Davi é ter nas mãos as chaves do reino espiritual, as chaves do reino de Deus. Lembra que ele explicou o que era o reino? Ele deu mais conhecimento aos seus discípulos a respeito do reino, porque ele tem as chaves do reino. Ele está familiarizado com as obras dos crentes de Filadélfia e dos crentes dos nossos dias. Agora, irmãos, veja que contraste com a igreja de Sardes. Nós já vimos anteriormente a igreja de Sardes. Em Sardes, as obras não eram citadas. Elas não foram citadas. Mas também não foram aceitas, porque não eram íntegras. Em Filadélfia, Deus não cita diretamente as obras, mas recebe cada uma delas porque eles são fiéis. Em Filadélfia, os irmãos eram fiéis a Cristo. Em Sardes, a maioria era fiel ao mundo, tanto é que a igreja era uma igreja nominal. Em Filadélfia, há recompensa. Em Sardes, há repreensão. A fidelidade da igreja de Filadélfia faz com que Cristo abra uma porta para que os irmãos sejam cada vez mais frutíferos. Isso é bênção. Olha, isso é a gente entender como é o reino de Deus. O reino de Deus, aqui Cristo está dizendo, o reino de Deus é da seguinte forma: eu te abençoo de uma maneira para você ser mais frutífero. Isso é bênção. Você produzir mais do reino. Você desenvolver mais do reino. Isso é bênção. Veja, mas é bênção espiritual. Porque o reino de Deus é um reino espiritual, essencialmente espiritual, e ele deve ser compreendido pela ótica espiritual. Ali a fidelidade a Cristo, a inteireza de coração, o se entregar à obra do reino, vai ser recompensada. E a recompensa é Cristo abrindo a porta, dando oportunidade para que esse cristão seja uma testemunha ousada de Cristo, um pregador do Evangelho. Agora, eu quero que os irmãos entendam que essa oportunidade que Cristo dá não é só uma oportunidade de pregar, mas também ele age por meio do Espírito para que esses cristãos sejam ousados. E ele ainda mais vai conceder ouvidos àqueles que estão ouvindo, aos espectadores. Cristo vai preparar os corações e as mentes para que aquelas pessoas recebam a palavra pregada. Então a gente aqui confirma mais uma vez que a obra da salvação exposta na Escritura é atribuída a Deus, a Cristo e ao Espírito Santo. Aqui a porta que Cristo abre é uma porta de entrada daqueles que vêm do mundo para a igreja. E não da igreja para o mundo. A igreja de Sardes estava abrindo as portas para que o mundo entrasse. Irmãos, foi assim com Paulo e Barnabé. Olha, lá em Atos 14, 27 diz, atente bem para isso. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. Cristo estava abençoando Paulo e Barnabé. Com o quê?
dando-lhes oportunidade de serem mais frutíferos. E para isso, o que foi que ele fez? Abriu a porta da fé para os gentios. É isso que ele disse que vai fazer com os crentes de Filadélfia. Por quê? Porque não foi devido à sabedoria, inteligência e perspicácia de Paulo que os gentios creram. Não foi devido à influência de Barnabé, homem reconhecido, homem influente. Não. Foi porque Deus abriu a porta. Recentemente eu estava conversando, a respeito do Evangelho. Um conhecido nosso. E ele disse, Paulo, Paulo de Tarso foi um grande pregador, não foi? Por quê? Porque ele era conhecedor, Ele tinha uma grande cultura, ele sabia falar muitas línguas, ele era uma pessoa estudiosa. Eu disse, não foi por causa disso, não. Pedro era um pescador. E quando ele pregou lá no Pentecostes, milhares de almas se converteram. Foi por causa da operação do Espírito Santo. Quando Deus abre a porta, quando Cristo abre a porta, ninguém fecha. Ninguém fecha. Não é por causa do pregador. Não é sua influência. Se as conversões são por causa do pregador, da sua eloquência, da sua sabedoria, do seu carisma, então esses convertidos não são convertidos a Cristo, são convertidos ao pregador. O sucesso da obra não está no poder e na capacidade dos cristãos, mas começa com sua fidelidade a Cristo, com o seu entendimento de que é o poder de Deus com que faz de que cada cristão seja uma testemunha. Sim, começa aí. E Deus abre a porta. Cristo abre a porta. E não importa a oposição. Não importa. Nós também aprendemos que Cristo disse isso. Os concidadãos desse mundo não querem que Cristo reine sobre eles. Vai haver oposição. E em Filadélfia havia a oposição dos gentios ímpios e dos idólatras. Então, ali em Filadélfia, irmãos, era como naquelas outras cidades, imperava a prática do paganismo, o culto ao imperador, a adoração a outras divindades. E o crente que não participava desses cultos passava por perseguição. Mas em Filadélfia, Cristo dá destaque à oposição dos judeus. Olha o versículo 9, a parte A diz assim: Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Os cristãos fiéis em Filadélfia receberam a certeza de uma bênção, por haver Jesus aberto a porta aos gentios, e isso era um incentivo a continuarem sendo frutíferos, mesmo com oposição e mesmo sendo poucos. Eles eram poucos. Olha, versículo 8: Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. O que isso quer dizer? Não é que quer dizer que eles eram fracos espiritualmente. Nós estamos vendo que eles eram fortes espiritualmente. Não é que lhes faltava coragem. Não. É que eles eram poucos em quantidade. Em quantidade, sim. Estão lembrados que em Sardes, os que não mancharam as suas vestes também eram poucos? Cristo diz, tenho alguns, Eram poucos. Aos olhos dos homens, em especial dos judeus opositores, esses crentes aqui eram insignificantes, fracos, sem força,
sem influência, sem representatividade. Cristo já havia no seu ministério advertido os seus discípulos dizendo assim: não temais, ó pequenino rebanho. A quem o Pai deu o reino de Deus? A um pequenino rebanho. É isso que diz aqui Lucas 12:32. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. E essa é a realidade, irmãos. Essa é a realidade. Em função de todo o universo que existe, são poucos os fiéis. E nos nossos tempos, pouquíssimos. Lembra quantos não dobraram seus joelhos a Baal? 7.000, não foi? Em função do universo que tinha ali, 7.000 era nada. Nos nossos tempos, são poucos. Olhamos de um lado para o outro, é difícil encontrar. Hoje em dia, né, nós estamos usando as redes sociais para encontrar. Quem crê assim, né? A gente se reúne, né? É desse jeito. A maioria dos fiéis também é pouca em status na sociedade. São poucos os fiéis que têm alguma posição de autoridade na sociedade, que têm influência. Mas a questão é que não devemos olhar para isso. Os cristãos de Filadélfia receberam a mensagem do próprio Cristo dizendo: eu sei que vocês são poucos, mas eu vou dar a oportunidade a vocês de serem fiéis. Ou melhor, eu vou dar a oportunidade dos fiéis serem frutíferos. Porque, ao final do versículo 8, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Meus irmãos, obediência, fidelidade e uma confissão espontânea do nome de Cristo são frutos da verdadeira graça e agradam a Cristo. A fidelidade é essa porta aberta para as bênçãos de Cristo na vida do cristão. Aqueles que guardam no seu coração a sua palavra para não pecar, recebem grandes recompensas da parte daquele que tem a chave de Davi. Cristo está prometendo aqui fazer deles pessoas frutíferas, abençoadas, que vão ter não só a oportunidade de pregar a palavra, mas que vai fazer com que aqueles ouvintes ouçam. Ele vai dar entendimento às mentes entorpecidas, vai dar quebrantamento de coração a quem tem um coração de pedra. E ninguém vai poder impedir essa obra. Por quê? Porque Cristo disse: o poder e a autoridade maior são meus. Ninguém pode resistir ao meu poder. Ninguém pode resistir à graça eficaz, à vocação eficaz, à chamada eficaz. Ninguém pode. Cristo disse: eu abro essa porta. A chave está na minha mão. Você deve ir, você deve pregar. Mas não depende de você. Depende de mim. Todos que guardaram a palavra no coração, todos que não negaram o seu nome. O que é que significa negar o nome? Nem sempre negar o nome é como Pedro fez com Cristo. Mas negar o nome de Cristo pode ocorrer nas atitudes do nosso dia a dia. Nós negamos a Cristo sem sequer abrirmos nossa boca. Quando é que a gente nega a Cristo? Quando a gente segue a Cristo de longe. Quando a gente não cita a Bíblia para não ser rejeitado. Quando nós tememos falar da verdade de Cristo.
as pessoas com medo das suas reações, com medo de perder sua amizade, ou com medo até de perder um benefício. Nós negamos a Cristo quando nós nos assentamos na roda dos escarnecedores, quando agimos conforme os ímpios, pensamos igual ao mundo, quando passamos a ter os mesmos desejos do mundo, quando adotamos os mesmos valores dos ímpios. Você se pega valorizando o que os ímpios valorizam, dando mais valor ao que o ímpio valoriza e desprezando o que Deus valoriza. Você está negando. É um desejo de ter, de ser, de possuir, de conquistar, de adquirir, de se sentir bem, de se dar bem. Todos esses são desejos mundanos e terrenos. Os fiéis de Filadélfia tinham o desejo de honrar o nome de Cristo. Suas vidas não negavam a Cristo. E Cristo os recompensou. De que maneira? Tornando-os frutíferos. Mas não foi só isso. Cristo não parou por aí. Não parou de recompensar esses irmãos. No versículo 9, encontramos uma segunda recompensa para os crentes fiéis. E essa, meus irmãos, eu quero que vocês atentem bem para elas. Todas elas. Mas é algo que a gente normalmente não espera. Ou às vezes nem acredita. Agora vejam sob a perspectiva espiritual. Atentem bem aqui para essa segunda recompensa. A segunda recompensa é: Cristo vai fazer com que os opressores, aqueles que oprimem os cristãos, reconheçam que Deus os ama. Aqueles que oprimem os cristãos, eles vão dizer da sua boca, eles vão testemunhar, eles vão testificar. Eles vão dizer: Deus ama essas aí. Deus ama essas pessoas. Deus cuida delas. Só pode ser Deus. Não é outra coisa, não tem explicação. Isso aqui, irmãos, é uma coisa grandiosa. Agora é uma bênção espiritual. Veja só, vamos ler o versículo 9 com o olhar espiritual. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Veja, olhar sob a perspectiva espiritual. Não é que o cristão vai ser engrandecido perante os seus adversários, não. Não é que o cristão vai ser, como a gente costuma dizer, posto num palco, né? Numa plataforma, e aqueles que os oprimiam, os ímpios, vão estar ali se curvando, se prostrando, reconhecendo a vitória, né? Reconhecendo teu sucesso, tua vitória. Não é nada disso. Cristo vai fazer com que os seus opressores reconheçam que Deus os ama. Isso é uma bênção. Essas pessoas aqui eram mentirosas. Só que Deus vai fazer com que da boca do mentiroso saia uma verdade. Isso é, só Deus pode fazer isso. Cristo vai fazer com que eles digam isso. Porque ele não diz que tem poder. Se eu tenho poder. Você diz assim: não espere nada de fulano, não. Não espere nada, não. Você vai falar com quem? Você vai falar com fulano? Me esqueça. Mas você vai falar porque você tem certeza que o seu Deus é aquele que diz: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele o inclina segundo o seu bem-querer.
Não tem quem possa resistir à vontade de Deus. Você não vai na sua força, na sua persuasão, no seu poder, na sua capacidade, na sua influência, no seu status na sociedade, na sua posição no seu trabalho, na sua condição financeira, não. Você vai na certeza que o Senhor, Jesus Cristo, é que tem o poder. Aqueles cristãos ali, irmãos, sofreram muito com os judeus. Vamos lembrar de Saulo de Tarso? O que ele fez com os cristãos? Sua crueldade era tanta, irmãos, que ele mesmo disse, depois de alcançado pela graça, que não era digno do evangelho. Eu vou fazer agora umas leituras, irmãos, que são testemunhos do próprio apóstolo Paulo. Lá em Atos 22, 4 e 5 nos diz: e persegui, Paulo dizendo, né? Este caminho até a morte. Perseguiu o caminho, que perseguiu o evangelho, perseguiu os cristãos até a morte, prendendo e pondo em prisões tanto homens como mulheres. Como também um sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, ou seja, eles eram testemunha por quê? Porque eles estavam do lado de Paulo. E recebendo destes, recebeu dos sacerdotes, do conselho dos anciãos, cartas para os irmãos. Fui a Damasco para trazer manietados, presos, acorrentados para Jerusalém, aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ele não tinha nenhuma piedade. E mais, lá em Atos 26, a partir do versículo 9, diz: bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Ele acreditava. Ele estava convicto que estava fazendo o que era certo, lutando contra Jesus Cristo e seus discípulos. Versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido autorização dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Olha só, irmãos. Paulo disse, eu concordava com a morte deles. Eu dizia, isso é correto, isso é justo. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os perseguia. Ele tinha, irmãos, havia algo que o movia, um zelo cego, doentio. Paulo fazia isso. E essa perseguição não parou. Paulo foi convertido, foi alcançado pela graça, mas a perseguição continuou. Mesmo depois da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, no ano 70 depois de Cristo. Já em meados, irmãos, do primeiro século, os judeus denominavam o cristianismo como a seita nazarena. Está lá em Atos 24, 5. Havia denúncias. Os judeus denunciavam os cristãos. E veio a perseguição. E eles saíam atrás. E há quem diga, irmãos, que nos dias de hoje Israel ainda é uma terra santa. Como dizer que Israel é uma terra santa? Uma terra que perseguiu, povo que perseguiu, matou Cristo e perseguiu os seus discípulos. É bom rever os conceitos à luz das Escrituras. Veja, eu estou dizendo nos dias de hoje. As pessoas vão para lá para trazer relíquias da terra santa.
Sim, irmão, Jesus andou por lá, Jesus pisou, Jesus abençoou aquelas pessoas. Mas é bom ter a visão correta do que é hoje Israel. João 1, 11 diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quem é, irmãos, hoje povo de Deus? Aqueles que creem no seu nome. Só. Quem não crê no seu nome não é povo de Deus. Entendem? Cristo os classifica aqui como sinagoga de Satanás. Estes perderam o direito de serem chamados povo de Deus, porque nem todo de Israel é israelita, não é por descendência, irmãos, não é por nascimento. Se o próprio Paulo disse nem todos de Israel são israelitas, ele está falando da semente santa, espiritual. Não é descendência de sangue. Não é. Eles agora estavam sendo instrumentos nas mãos de Satanás para oprimir os eleitos de Deus, para trazer sofrimento. Eles faziam questão de arruinar. A alegria deles era arruinar a vida dos cristãos. Mesmo, irmãos, que não tenhamos hoje etnicamente, não estou dizendo aos irmãos que os irmãos vão odiar os judeus. Não é isso que é. Eles vão desprezar. Os irmãos vão amar e vão pregar a palavra a todos. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existe um povo que não precise da glória de Deus. Não existe um povo que não precise da graça de Deus. Não existe. Todos necessitam. Nós temos também nos dias de hoje pessoas que agem contra os crentes fiéis, trazendo-lhes mal, menosprezando, maltratando os cristãos pelo aquilo que eles são. Veja, pelo que eles são. E essas pessoas que maltratam os cristãos são instrumentos de Satanás, independente da nacionalidade que eles sejam. Quem rejeita um seguidor de Cristo, rejeita o próprio Cristo. Né? Se você receber um desses pequeninos, né, a mim, me recebe. Você dá um copo d'água aos pequeninos, você dá a mim também. Senhor, quando foi que tiveste fome e demos de comer? Quando foi que nós tiveste sede e deste de beber? Quando vocês fizeram um desses meus pequeninos? Esse pequenino rebanho, esses poucos. Então, é preciso entender que aqueles que rejeitam os cristãos, que odeiam os cristãos, eles estão odiando também a Cristo. Isso não é coisa de só menos. Quem rejeita a palavra de Cristo está dizendo: eu não quero ser governado por Cristo. Não quero ser governado por Ele. E se você não está governado por Cristo, você vai ser governado por quem? Pelo príncipe deste século. Então, irmãos, não há meio termo. Não há uma terceira via. Hoje se fala muito de terceira via, né? Então, o pessoal está buscando uma terceira via aí. Na Bíblia não tem terceira via. Pode procurar que você não vai achar. Só existem duas vias. Só existem dois caminhos.
Meus irmãos, Cristo aqui está denunciando pessoas religiosas que dizem ser judeus e não são. Tinha alguém mais religioso que o judeu naquela época? Não. Cristo vai recompensar os crentes dizendo que mesmo os opositores um dia vão reconhecer que ele os ama. Mesmo aqueles que os perseguiram, que quiseram seu mal, um dia eles vão fazer isso. É o que diz o verso final a parte B do versículo 9. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então isso aqui não é literal. Não é literal que os perseguidores dos cristãos vão se ajoelhar diante deles aos seus pés. Essa figura, isso é uma figura aí. Não é um homem se humilhando diante de outro homem. Você pode entender isso de duas maneiras. O primeiro, nós já citamos para os irmãos. Qual é? Aqueles que perseguiram, que mentiram contra os cristãos. Um dia Deus vai fazer, Cristo vai fazer com que eles falem a verdade. Eles mentiram, e trouxeram dor, e trouxeram perseguição. E um dia Deus vai fazer assim: eu vou fazer com que eles, da sua própria boca, reconheçam. Isso é no tempo de Deus. Eles vão reconhecer a sua mentira. Pedro diz isso, irmãos. As epístolas do apóstolo Pedro são um bálsamo para as nossas vidas, são uma orientação. Pedro diz assim: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. Então, eles vão fazer isso. O segundo, irmãos, entendimento é que Cristo pode fazer com que os opositores sejam convertidos. Aquilo que a gente não pode duvidar da graça de Deus. É por isso que nós temos o exemplo na Escritura de Manassés. Qualquer um pode ser um alvo potencial da graça de Deus. Quando alcançados pela graça soberana, os antigos opositores chegarão até a igreja e, de maneira humilde e contrita, reconhecerão sua cegueira, seu zelo furioso e ódio violento pelos cristãos, vão professar sua fé em Cristo, vão se juntar à igreja, vão participar das ordenanças do Evangelho, vão adorar a Deus e a Jesus Cristo, seu Senhor e Rei, na presença de todos, na presença daqueles que um dia eles perseguiram, e vão dizer: esses aí Deus sempre amou. São os fiéis. Concluindo, irmãos, nós dizemos: Cristo recompensa a fidelidade dos seus servos. Ele tem poder para isso, e ele prometeu, e nenhuma de suas promessas vai cair por terra. Nenhum esforço para o reino de Deus deixará de ser recompensado. Cristo conhece a sua igreja. Ele é santo e requer que nós sejamos santos e fiéis também. Seu desejo é abençoar, é recompensar. Por isso que a santidade e a verdade serão recompensadas. Por isso que ele nos tirou da escravidão e nos libertou, para nos abençoar, para sermos servos eternos dele, para que ele nos retribua. Então veja como, quando a gente diz Deus é amor, Deus é bom, a dimensão é muito ampla, é muito grande.
Porque Deus nos abençoa, mesmo quando a gente faz alguma coisa de bom, que nós sabemos que o fazemos de bom, porque é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E a Bíblia nos diz que até o que nós fazemos de bom está manchado pelo pecado, e Ele, mesmo assim, nos recompensa. Então, pode dizer, irmãos, Deus é bom. Deus é bom. É bom demais. E louvado seja Ele por isso. Pelo bondoso Deus. Ele está dizendo, eu vou abrir as portas para vocês serem frutíferos. Ó, eu vou dar condições a vocês de serem frutíferos. Vocês vão frutificar, serem minhas testemunhas, pregar o evangelho. Vou fazer com que a pregação seja ouvida e entendida e eu vou lhe recompensar. Ó, isso é que é Deus bom, né? Daí ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto. Vem de lá. Eu vou te recompensar de tal maneira que aqueles que um dia te perseguiram, eles vão reconhecer que eu lhes amo. E isso é uma bênção. Isso é uma recompensa. O que é que nós devemos, irmãos? Ser encorajados com essas palavras. As dificuldades não devem nos fazer desanimar. Precisamos seguir em frente, confiados nas promessas. E cada um de nós tem desafios, tem dificuldades. Muitas vezes são dificuldades coletivas e específicas da igreja, de um determinado grupo. Ora, são dificuldades pessoais, específicas. As lutas devido à nossa vida, à nossa estrutura, o nosso passado. Nós nos encontramos aqui, né, irmãos? E começamos a nos conhecer e conversar um com o outro. Uma coisa que se destaca é a graça de Deus, né, sobre a nossa vida. Olha como Deus foi bondoso. Olha, nós estamos aqui, né? E um conta, um veio de um lugar, outro veio de outro. Pessoas improváveis, né, de se encontrarem aqui, irmãos. Você, porventura, fez algum cálculo? Você fez algum plano para estar aqui hoje? Você pode dizer assim, eu calculei exatamente que era para eu estar aqui hoje, neste lugar, nessa igreja. Não fez. Aí a gente começa a conversar. E um irmão disse, olha, eu participava de tal igreja, eu estava nessa situação. Outro disse, eu não participava de igreja nenhuma. Rapaz, a igreja que eu estava, meu Deus, era uma igreja apóstata. O outro diz, não, eu vim de uma igreja fiel, mas eu era ímpio. Eu estava dentro da igreja, mas eu não era salvo. Graça de Deus que se destaca. Mas nós continuamos com as lutas e as dificuldades. E o que temos que fazer? Andarmos confiados nas promessas. Quero concluir o sermão pedindo aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Coríntios 15, 58. Primeiros Coríntios 15, 58. Diz a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos fiéis a Cristo Jesus. Amém. Oremos.